Agora a gente vai montar esse bolo coberto. Então, para fazer ele, eu vou primeiro nivelar. Pode ver que ele ficou minimamente com uma barriguinha aqui. Então, para nivelar, a gente tem duas opções aí. A primeira é esse nivelador aqui, como a gente chama. Ele é muito bom, ele é muito preciso. Se você vai cortar um bolo que você precisa ter certeza da altura do início ao final, ele é muito preciso em relação a isso. Mas, por que que na prática eu acabo sempre usando as faquinhas de serra? Porque quando a gente vai apoiar o bolo aqui, que é como a gente usaria, eu trouxe ele mais para mostrar como eu usaria ele, tá? Vamos supor, eu vou colocar ele aqui. Aí, eu vou falar, não, mas eu não queria essa parte aqui, é o nível que eu quero. Mas já aqui, sei lá, ele fica, vamos supor que eu queria nivelar ela nessa parte, pode ser, tem alguns momentos do bolo que vai ser mais chatinho você acabar cortando ele. Então, se o seu bolo, ele é muito melhor, vamos botar dessa forma, é muito melhor você usar o nivelador quando você quer dividir a sua massa ao meio. Porque aí você consegue, de fato, dividir elas precisamente e você vai usar a sua faca só para finalização. Agora, quando você só quer tirar o excesso da massa, eu não quero vir perdendo tudo aqui, vai perder muito. Então, por conta disso, principalmente que ele não é nem um naked, vai ser um bolo coberto, eu vou usar a faquinha, porque eu quero tirar uma parte muito menor do que eu conseguiria tirar usando o meu nivelador, tá? Acho que assim deu para entender melhor. Então, a gente vem aqui colocando mais ou menos onde eu vou tirar, e a gente vem nesse movimento de vai e vem, tirando ele. A massa é bem umidinha. E essa massa aqui, ela tá mais fofa ainda porque a gente fez ela agora há pouco. Normalmente, eu gosto de fazer ela no dia anterior, como eu falei, e a gente usa ela, a massa do dia anterior que você fez. Fica mais fácil de você cortar do que essa massa aqui. Mas, eu vou usar essa de hoje mesmo. Como é um bolo coberto, eu não tenho tanta insegurança. Se fosse um naked, eu não teria usado essa mesma massa, tá? Principalmente que o naked a gente não tem forma alguma de cobrir qualquer imperfeição. Então, muita gente acaba falando que o naked é o bolo mais simples de fazer, é o mais... parece que você está até miguelando cobertura. Eu acho que é muito ao contrário. Quando você faz um naked cake, você acaba colocando muito mais recheio do que você colocaria num bolo coberto e você tem uma preocupação imensa com a lateral dele. Porque você não tem nada que vai te ajudar a cobrir qualquer rachadura, qualquer imperfeição, se ficou torto, vai ficar tudo ali aparente. Então, por conta disso, o naked cake, na verdade, ele exige até mais técnica do que um bolo coberto. Vou colocar, então, aqui a minha cinta, pegar outro saco de confeitar. E aí, esse aqui, só para passar o recheio para vocês, vai ser uma massa de cacau com recheio de brigadeiro de chocolate e ganache de chocolate ao leite na lateral. A gente vai decorar ele com as castanhas caramelizadas, tá? Então, mostrar para vocês. Quer pegar uma textura maravilhosa? Fica, né? E esse aqui, essa está fora da geladeira desde ontem à noite. Eu fiz ela ontem de manhã, ela passou o dia todo na geladeira. Antes de dormir, eu tirei, porque eu precisava dela em temperatura ambiente logo de manhã. Eu não ia ter esse tempo todo para ela ficar mais macia. Tirei ontem à noite, não tem problema. Lembrando que, como aqui leva muito chocolate, e chocolate é muito sensível à temperatura, se tiver um dia muito quente, é normal que ela sinta essa diferença, tá? Então não vá se desesperar. Se você fizer em casa e não ficou nessa textura, é porque provavelmente o seu dia está mais quente. Mesma coisa o inverso, se estiver muito frio, ela também vai ficar um pouquinho mais firme. É normal ela sentir essa diferença. Então, vou pegar aqui o meu saco. De novo, eu não preciso do bico. Aqui eu fiz duas receitas, mas para cobrir um bolo de 17 centímetros, uma receita e meia dá certinho. Como em aula a gente prefere sempre não ter nenhum erro, a gente faz um pouquinho a mais. Mas eu faria normalmente uma receita e meia já é suficiente para você cobrir inteiramente esse bolo de 17. De novo eu vou cortar ele um pouquinho aqui. Cuidado na hora de cortar, para você não acabar cortando o interior dele, tá? Senão você acabar rasgando e ficando com um buraco muito grande. Deixa eu
Vou trocar um pouco. Dá pra ver bem? A gente vai agora fazer a tal da cinta, como a gente fez no outro bolo. Esse aqui, como eu cortei um pouquinho mais fina, eu vou fazer uma cinta dupla para poder chegar. De novo, eu não estou muito preocupada na minha lateral, o importante é criar essa barreira protetora. A gente vai pegar um outro saco agora e vai vir com o brigadeiro. Vamos colocar meio de olho, meia receita aqui. Aqui tem uma lata. Eu acredito que essa lata vai até sobrar um tiquinho, mas eu vou começar colocando mais ou menos metade. Deixa eu mostrar também a consistência. Dá pra ver? Dá. Esse é o ponto de bico. É o ponto de bico. Pode ver que ele é macio, ele é firme para aguentar um bico, para aguentar um naked cake, mas você não consegue enrolar. Se você for tentar enrolar isso aqui, você vai ficar uma meleca. Ainda mais que eu gosto de enrolar brigadeiro com a mão umedecida em água. Então vai virar em água. Eu não uso manteiga porque não é necessário. Você vai ver, quem nunca fez enrolando em água, teste. Você vai ver que funciona melhor do que a manteiga, inclusive. É super prático. Eu ia usar metade dele, eu acabei pegando tudo, eu não sei quanto eu pus aqui. Mas vou cortar um pouquinho mais. Beleza. Agora, assim como a gente fez o creme, só que agora eu tô usando saco de confeitar. A ganache, o brigadeiro, eu gosto de usar sempre o saco, tá? Se você tenta espalhar ela com a própria colher, você pode acabar machucando a sua massa, tá? Então, ao invés de ficar machucando a massa, espalhando, vai ser complicado, vem com o saco, vai ser super mais prático de você conseguir fazer. Aí a gente vem contornando. Colocar um pouquinho nessa parte aqui. Dá pra ver? Feito isso, pega aquela xicrinha pra mim, enche de água, por favor. Como eu falei, quando você vai enrolar brigadeiro, você acaba molhando a sua mão com água, certo? Aqui é o mesmo processo. Se eu for tentar mexer isso aqui, eu vou acabar grudando tudo. Se eu usar uma colher úmida, obrigada. Se eu usar uma colher úmida, vai ser muito mais fácil de eu conseguir espalhar. Ele não gruda, tá vendo? Então, toda vez que eu vou mexer na parte de brigadeiro, arrumar ela, quero deixar ela mais lisinha, é só umedecer um pouquinho com água, que não vai grudar. Mesmo se for na cobertura, mas na cobertura, melhor do que fazer com isso, com a colher, eu acabo fazendo sempre com a espátula, tá? Deixa ele pra cá. Agora vamos fazer a segunda camadinha. Vou pegar mais um bolo aqui. Que aí eu vou, antes de colocar ele sobre o bolo, eu vou cortar, depois a gente coloca ele. Mais fácil do que você vir cortando ele aqui, tá bom? A faca limpa é muito mais fácil de você cortar o bolo do que usando uma faca que já tá suja. Como é um bolo coberto, eu tô tirando só o excesso mesmo, tá? Se fosse um naked, eu teria uma preocupação muito maior de deixar ele completamente retinho. Trazer ele pra cá de novo. Tentar deixar mais centralizadinho. E aí, vamos voltar esse ganache, fazer mais uma etapa. E agora, truque para você poder aproveitar melhor o seu saco me dá esse seguro. Esse aqui pode ser melhor. Eu vou colocar ele aqui, deixar ele bem retinho, tá vendo? Aí a gente vem. Não gosto de fazer com de inox, eu posso rasgar meu saco, tá? Uso um de plástico, esse aqui é até mais gordinho, então ele não rasga mesmo. E raspa ele até o final. Tá? Muito mais fácil. Agora você vem usando todo o seu recheio. Agora com o meu saco limpo. Vou abrir e colocar mais. Saco de confeitar, gente, eu gosto de usar o de plástico, descartáveis.
Se ele ficar super limpinho, você pode reutilizar. Acabo nunca usando aqueles sacos de silicone, eu prefiro comprar desses aqui, é mais fácil de você trabalhar, você não ficar com aquele apego sentimental do seu saco também. Então, vou até parar porque isso aqui já vai sobrar. Aí, vamos vir fazendo o recheio da mesma forma. Outra coisa, gente, principalmente recheios que são mais densos, tipo brigadeiro, eu não gosto nunca de pegar logo aqui, porque eu vou ter que fazer uma pressão muito maior do que eu faria, que simplesmente ele não vai vazar porque ele tá firme, tá? Se for recheio muito mole, você não pode fazer isso. Mas nesse caso, você só dá só uma torcida, você vem aqui no meio e você pressiona aqui. Vai ficar muito mais leve para a sua mão fazer, e você não vai ter problema nenhum do recheio vazar. Eu nunca prendo, tá? Tem muita gente que prende o saco de confeitar. Eu nunca prendo. Eu só vou prender ele se por acaso o meu recheio for muito líquido. Caso contrário, não tem nenhuma necessidade. Feito isso, minha colherinha, vou usar ela de novo, umedecer ela de leve em água, só para alisar. Alisei, agora a gente vai colocar a minha terceira e última camada de massa. Mesma coisa de antes. Um pouquinho que... só na hora de eu cobrar. Acho que se eu for tentar tirar, eu vou acabar mais amassando ele do que outra coisa. Só vou tirar esse excesso aqui. Passar ele pra cá. Deixa eu ver se tá todo retinho. Beleza. Agora a gente vai só colocar a cobertura. Eu não vou fazer o processo de prensagem nele, porque ele é um bolo que não tá úmido, a ganache é muito tranquila de trabalhar, o brigadeiro também, então eu vou direto, tá? Mas se vocês quiserem fazer aí na cozinha de vocês, essa prensagem pode ser dentro da forma com saco ou pode ser dentro do acetato, é uma garantia a mais que seu bolo vai ficar super retinho e estruturado, tá? Eu vou mostrar depois para vocês no outro bolo uma fixação que eu gosto de usar aqui. Nesse aqui, como ele tá bem firminho, a gente vai usar para cá mesmo, eu não vou nem fixar. Mas no Red Velvet eu mostro o que eu teria feito nesse bolo aqui para mandar para cliente para viagem, tá? A gente vai colocar agora a ganache. Nessa etapa aqui que é importante. Mão direita, ou se você é canhoto ao contrário, né, a sua mão fica relativamente fixa, você vai mais girar sua bailarina e vem girando até você subir tudo. Então a gente vai fazendo assim. Chegou, contornou a primeira volta, a gente vem fazendo a segunda. Acabar com isso aqui, para pegar mais um pouco de ganache. Eu poderia pegar a minha ganache e vir aplicando ela com uma espátula aqui, mas você vai acabar forçando a sua massa, você vai empurrar a massa para lá, empurrar a massa para cá. Se você faz esse processo com o saco de confeitar, é tão mais seguro, você garante que você não vai rachar o seu bolo de nenhuma forma. Tá dando pra ver essa parte? Agora a gente vai colocar a cobertura na lateral até que a gente suba um pouquinho da última camada de massa, tá? É pouca coisa, menos de 1 centímetro pra cima, tipo isso aqui, pra mim já é suficiente. Essa parte aqui, gente, ela é muito prática, tá? Quanto mais você fizer, mais natural fica esse movimento. Só mais um tiquinho.
É descartável, mas espera lá, né? É plástico, é dinheiro. Não precisa de tanto. Não, fora que eu já teria jogado fora com a ganache, né? Com ganache. Só vou tomar cuidado extra nessa parte aqui que ficou uma parte quebrada aqui em cima. E agora, da forma que tá aqui, eu nem vou colocar mais. Isso aqui já é suficiente pra gente conseguir cobrir o bolo todo só usando as espátulas. Beleza. Bom, sobre espátulas, gente, aqui eu vou usar um mundaréu de espátula, mas eu vou explicar por quê. Espátula decorativa, que nada mais é que o pente, como a gente chama, são essas aqui. Então, existem vários modelos, hoje em dia a gente encontra muitos, tá muito tranquilo de fazer. Eu trouxe aqui 2 do que eu mais gosto, dos que eu tenho, tá? Pensei em usar, esse aqui tem 3 em 1. Pensei em usar esse, vocês se opõem? Não, Fica, né? Todos são muito legais, eu adoro. Eu fico um tempão olhando qual que eu vou querer levar. Enfim, mas esse aqui você encontra... Esse aqui você encontra aqui também, se você quiser. Esse é certeza que você encontra. Esse eu tô na dúvida, mas pode ser que você encontre essa marca com esse estilo. Então, eu vou só ter certeza que a pontinha fica logo aqui e eu vou usar ele já já. Antes de fazer isso, eu vou dar uma prévia nivelada com uma espátula lisa mesmo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Mesma coisa que a gente usou com o saco, minha mão direita vai ficar fixa, vou pressionar mais ou menos a uns 30, 45 graus em relação à lateral do bolo. E aí a gente vai girando a bailarina só para alisar ele, tá? Lembrando que se eu tivesse prensado o meu bolo, ia estar até mais fácil fazer essa etapa agora, que ia estar mais durinho. A gente traz esse para cá. E aí tenta manter sempre a sua área de trabalho relativamente limpa e organizada, tá? Aí, outra coisa, se for para vocês investirem em espátulas, quais que eu recomendo para vocês? Essas duas. São as que eu mais gosto, são as que eu mais uso. Então, uma espátula lisa, essa aqui é da Bustar, você pode usar da marca que você quiser, tem de inox, várias cores, tanto faz. E essa aqui a gente chama de offset, que é essa angular. Eu tenho um offset grande também. A offset grande eu sempre trago, eu nunca uso. Mas às vezes ela precisa. Então, enfim, acabo usando mais essa aqui que é menorzinha. Esse angulinho me ajuda bastante. E aí a gente vai espalhando esse aqui, tomando cuidado para eu não chegar naquela parte da massa que estava machucadinha, né? E aqui, qual que é a minha ideia? Eu vou fazer esse acabamento com o pente só na lateral e eu não vou fazer acabamento nenhum aqui em cima, só as castanhas, não vai ter pente aqui em cima, tá? Então, essa parte de cima, a gente pode fazer ela tanto em espiral, que seria algo tipo assim, não sei se tá dando pra ver, tanto assim, quanto não é o que eu quero fazer. Eu vou alisar. A gente vai fazer o acabamento mais retinho mesmo. Só que agora sim, permita-me usar a palavra rústico, tá? Eu não quero fazer algo tão super retinho, não. Eu quero deixar assim, ficar com um pouquinho de ganache sobreposta a outra, que nem tá nessa parte assim. Eu particularmente acho bonito. Esse estilinho não ficar completamente impecável de reto. Se você quiser deixar ela super retinha, aí vai um truque. Você precisa, na verdade, usar a geladeira para te ajudar nisso. Então, você vai primeiro dar uma boa nivelada, deixa ele todo retinho, leva para a geladeira, aí você volta, vai ficar mais fino e você raspa de novo, até que fique completamente uma quina perfeita, tudo retinho, tá? Você fazer isso com o recheio mole, você não consegue quinas perfeitas, acabamento completamente liso e perfeito, tá? Ele precisa estar mais firme, não muito, mas um pouco mais firme, cerca de 10 minutos na geladeira já seria suficiente. Aí venho fazendo esse trabalho de vai e volta na geladeira até ficar perfeitinho. Como aqui também não é o intuito desse bolo, a gente vai fazer assim. E vou nivelar um pouquinho mais pra cá. Tenta deixar a espátula o mais retinha possível em relação à base do bolo. Tá vendo que a gente consegue ver mais ou menos onde estão os recheios?
Se eu tivesse prensado e deixado na geladeira, isso não teria acontecido, tá? Como a gente vai direto, a gente tem aí as desvantagens de não esperar a etapa de prensar. Mas, como ele vai ser com dente, vai se confundir o que é recheio, o que é trabalho do dente. Então, a gente vai deixar seguir direto. Vou colocar um pouco mais aqui. Se você quiser aumentar essas suas quinas, é só você vir colocando mais ganache na parte de cima, que na hora que você vier com a espátula, ela vai subir, tá? Esse aqui eu vou deixar o que a gente chama de quinas irregulares, ou quinas imperfeitas, que é quando a gente tem esse acabamentozinho pra cima. O outro eu vou fazer ele mais retinho, pra vocês verem as duas técnicas, que é muito semelhante, na verdade, de uma pra outra. Pegar ele aqui então, colocar direcionado pra cá, mesma coisa de sempre, e a gente vem aplicando o dente até ele ficar completamente lisinho do jeito que a gente quer. A ganache é o recheio mais fácil de fazer trabalho com pente. Eu tenho, inclusive no Professor Confeiteiro, eu ensino fazendo com brigadeiro de doce de leite. Mas o brigadeiro, como ele é mais puxento, ele não vai respeitar tão bem quanto a ganache, que é super maleável. Ou o buttercream, que buttercream também é super tranquilo de você fazer. A gente vem depois tirando só esse excesso aqui, depois eu vou pegar até com o Perfex ou um papel toalha, a gente tira o excesso. Eu vou deixar, quero aumentar um pouco aqui, então eu vou colocar um pouco mais de ganache nessa parte. Mas é só treinando, gente. Se eu mostrasse o meu primeiro bolo, pra você ter noção, eu chorei no primeiro bolo que eu entreguei, porque não tinha mais o que fazer. Já não dava pra consertar, não dava tempo de fazer outro. Eu chorei e falei, espero que ela peça de novo. E ela nunca mais pediu. Mas faz parte. Faz parte. Vou tentar deixar a emenda na parte de trás também, tá? Então eu nunca paro com a espátula no centro, eu paro mais para lateral ou para a parte de trás. Questão estética só. Tá bom. Eu vou deixar essa emendinha aqui. Emendinhas acontecem, gente. Se você não quer emenda, ganache gelada. Senão você vai ter emenda, tá? Eu particularmente acho emenda, pra mim ela não é algo ruim do bolo, não é algo que você tem que esconder, ela acontece. Então, se você não quiser ela, aí você vai deixar o seu bolo na geladeira e vai tirar depois e ficar repassando o pente com a sua ganache mais ou menos geladinha. Eu gosto de fazer bolos que você tem vontade de comer. Eles têm que ser lindos, mas você tem que ter vontade de comer. Não dá pra ser aqueles bolos que você parece que é de isopor, e às vezes é, né? Normalmente é. No começo, nas aulas presenciais, eu vinha com margem de erro, mas depois eu comecei a vir na adrenalina. Porque é tão mais prático do que você ter que fazer várias vezes o mesmo processo. Eu falei, ai gente, se der errado, gente. O que acontece, gente, a ganache ela endurece em temperatura fria. Se o seu bolo estiver muito gelado, a sua ganache vai começar a endurecer em contato com o bolo. Então, o que acontece? Você tem aí duas opções. Ou você faz rápido. Valendo! Ou você deixa o bolo fora da geladeira um tempinho, tá bom? Que aí vai melhorar. Ele vai ter firmado já, mas ele não vai estar tão gelado, exatamente. Beleza, pra mim tá tudo bem. Agora, eu ia fazer um outro processo, mas eu vou esperar ele deixar na geladeira um pouquinho, só pra ser mais fácil de eu fazer esse processo que eu quero mostrar. Vou deixar ele na geladeira então. Eu quero fazer um acabamento de castanhas com o corante dourado para mostrar para vocês. Corante é mais opcional, eu achei que ia ficar bonitinho com as castanhas e é uma técnicazinha muito bobinha, mas que fica legal de fazer. Então tá, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse corante metalizado, que é em pó, comestível, óbvio, e
a gente vai fazer um acabamento, acho que muitos de vocês já devem ter visto o que eu vou fazer aqui, imagino. Ele chama Brilho para Superfície Colorê. Colorê dourado. Enfim, ele é um pozinho comestível. Você pode fazer isso com outras cores, tanto faz como você quiser. E aqui o importante, a grande diferença, é você usar esse aqui. Esse é um álcool de cereais, então ele é com um teor muito grande de álcool, ele é 93%. Então não é a mesma coisa que se você não encontrar esse, você pode usar uma vodka, também vai funcionar. Só que esse aqui ele evapora muito rápido. Se você deixar ele, tanto que eu coloco muito pouco e já fecho, se eu deixar essa tampinha aberta, ela vai para metade. É muito rápido mesmo. Então, por conta disso, o que a gente vai fazer? Com o meu bolo bem geladinho, aqui tá gelado, tá durinho. Vou usar a própria tampinha, tá? Porque esse é álcool, não tem problema. Vou colocar um pouquinho aqui. Foi até mais do que eu queria, mas tudo bem. Feche isso aqui. E aí, com um pincelzinho, a gente vem mergulhar meu pincel, colocar um pouco mais de corante aqui. Mistura isso muito bem. A gente vai vir pintando as quininhas. Essa parte só dá certo você fazer se a sua ganache estiver bem geladinha, senão você vai afundar o seu pincel na hora de você colocar isso. Então a ganache tem que estar bem firme para você poder colocar ele sem afundar a ganache. Faz bem na quininha. A ideia aqui é você enaltecer mesmo a quina irregular, tá? Esse acabamento nem fica tão legal se você fizer aquelas quinas perfeitas. Agora, gente, esse aqui eu vou quebrar em pedaços um pouco menores. Em pouco tempo, gente, ela já fica bem crocante, essa castanhinha. E agora, eu quero fazer um acabamento tipo uma coroa em volta dele. Então a gente vem com a ganache. Como a ganache o bolo já tá há uns 5, 10 minutinhos aqui, ele tá grudando bem. Se por acaso, e esse aqui também tá fácil de grudar porque ele é meio grudentinho. Se você viesse com uma fruta aqui que é difícil de aderir, a ganache estaria dura também, o legal é você sempre ter um pouquinho da mesma cobertura que você usou, só que temperatura ambiente, para fazer a sacolinha, tá? Que é importante, principalmente para você garantir que não vai ficar sambando no transporte, então ele ainda gruda bem. Fica super, super brilhante e é coisa que o mel ajuda, a manteiga ajuda, não é o mesmo resultado se você fizer simplesmente só o chocolate com creme. E melhora o sabor também, eu pelo menos gosto bem mais desse modo de fazer. Não é tão mais difícil e dá muita diferença. Já são os menorzinhos. Até vai sobrar castanha. Lembrando que eu tinha usado 100 gramas de castanha, daria para fazer com 75 aqui, para você não ter desperdício se você não quiser. Beleza? Vamos ao último.